Feche seus olhos. Senhor, eu quero te entregar, Senhor, a vida do meu pastor. Senhor, te agradecer, Senhor, por ele ser um ótimo pastor para nós, Senhor. Que o Senhor use a vida dele, Senhor, poderosamente, como o Senhor sempre usa, Senhor. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, ó Pai, diferentes, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que nessa noite, Senhor, ó Pai, nossos corações venham estar, ó Deus, abertos para Ti. Os nossos ouvidos, Senhor, venham estar sensíveis para ouvir aquilo, Pai, que o Senhor tem para falar aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, querido. Você está bem aí? Glória a Deus. Pegue na mão do seu vizinho aí. Eu quero dizer para você que ele está voltando. Eu nunca tinha imaginado Jesus tão bravo. Mas quando ele vê a noiva, ele fica apaixonado. Como fica? Segura na mão do seu irmão. Jesus, obrigado. Obrigado por cada um desses jovens e adolescentes. Obrigado por cada irmão que está aqui. Eu não quero ver o Senhor bravo, não. Eu quero, no dia do encontro, poder ouvir e dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Que cada um de nós aqui também nessa noite sejamos desafiados, sejamos impulsionados. Que cada jovem, cada adolescente que está aqui ouça com muita clareza a voz do Senhor o chamando, porque a voz do chamado é diferente da voz do julgamento. E que a gente ouça hoje a tua voz nos chamando. E nos chama pelo nosso nome e pelo nosso sobrenome. Ó Deus, e que hoje seja uma noite de o Senhor gritar nos nossos ouvidos, mas o teu grito não é um grito agressivo. O teu grito é um grito de amor. O teu grito é como o som de uma melodia suave. E eu quero te pedir que o Senhor grite no nosso ouvido e que pulse esse grito no nosso coração da voz do Senhor e daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Eu te louvo pela oportunidade de nessa noite estar aqui dividindo a palavra com os meus discípulos, filhos amados, e com amados em Cristo Jesus que estão aqui conosco. Muito obrigado por essa noite, Jesus. Nós te agradecemos. No teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu lugar, por favor. Abra a sua Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Eu estou com vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir? Mas estou com muita vontade hoje mesmo de pregar. Ainda mais depois de ver o irmão Gabriel. Cadê o irmão Gabriel? Só vou chamar ele de Gabriel agora. Cessou esse negócio de chamar ele de Dibe aqui. É Gabriel. Gabriel está lá embaixo. Daqui a pouco ele vai chegar aí, o irmão do Ramaz. Gabriel do Hezbollah. Vamos lá. 1 de Reis, capítulo 19, verso de número 19 também. Hoje eu fui levar a pastora para pregar. Ela estava pregando num evento de mulheres. E o local onde eu fui levar ela para pregar foi o mesmo local que há 30 anos atrás eu estava lá num acampamento de jovens. Mesmo local, mesmo cenário, mesma coisa. Quando eu subi a rampa, eu vi uma águia que tem. Falei: Cristiano, eu tirei foto aqui. Eu tinha 18 anos. Eu nem imaginava que eu ia conhecer essa santinha, que ia casar com ela, ia dar uma oportunidade de ouro para ela de casar comigo. E eu falei: Cristiano, eu vou ficar aqui no carro. Era um evento só de mulheres. Eu falei: eu não vou ficar por aqui. Eu vou
ficar lá no carro, vou aproveitar que eu vou ler um pouquinho a palavra para a noite. E aproveitei para dormir também, que estava muito bom para dormir, irmão. Reclinei o banco do carro e dormi, que foi uma maravilha. E Deus começou a me lembrar. Sabe, parece que Deus ele pinta o cenário, pega a gente, coloca a gente em alguns cenários para lembrar a gente de algumas coisas. E há 30 anos atrás eu estava nesse lugar e Deus estava falando coisas ao meu coração que naquela época eu não compreendia. Era um acampamento de jovens e eu estava iniciando, estava começando a tocar guitarra. E o meu projeto de vida era: eu vou ter uma banda, eu vou ser um guitarrista famoso, e eu vou arrebentar nos palcos, e eu vou tocar muito. E eu estava, lá tem vários chalés, e o chalé onde eu fiquei, estava eu, um amigo meu, que hoje também é pastor de uma igreja lá no Recreio, e um outro amigo meu. Todos os três tocavam guitarra e a gente ficava ouvindo música. A gente não queria nem para o culto do acampamento de jovens, que a gente ficava ouvindo música deitado na cama. Não façam isso quando vocês forem para o acampamento de jovens. E a gente ficava ouvindo música. Ouve esse som. Caramba, a gente vai tocar igual esse cara. Só que escuta, lá naquele acampamento eu ouvi o chamado de Deus para a minha vida. Ainda que eu não reconhecesse na sua totalidade a sua voz, mas eu ouvi Ele. E eu quero dizer para você, eu tenho certeza que tem jovens aqui, que você não vai reconhecer a voz de Deus com totalidade hoje, mas Ele vai falar com você. Alguns outros já andaram um bom caminho, você vai reconhecer a voz dEle, e você vai entender: é isso aqui que Ele tem para a minha vida. E eu quero te dizer que aquilo que Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir. 30 anos depois, Deus falou assim: olha o que eu fiz na sua vida. E eu fiquei olhando para cada cenário: campo de futebol onde eu joguei futebol, a piscina onde eu tomei banho. Eu falei: Cristiano, eu fiquei naquele chalé ali, ó. Foi ali que eu dormi. Escuta, e Deus foi mostrando cada lugar desse. Eu estava falando com você, e eu estava te preparando para aquilo que eu tenho para a sua vida hoje, e coisas maiores ainda eu vou fazer na sua vida. E eu quero ler esse texto porque a minha palavra hoje é vocacionados. Deus hoje vai te vocacionar. Hoje é dia de você ouvir a sua vocação. Porque talvez você esteja aqui e você pense: não, eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico, eu vou trabalhar nisso, eu vou ser um empreendedor, eu vou ser um empresário, eu vou ser um funcionário de uma multinacional, eu vou ser isso, aquilo. Escuta, Deus tem um plano para a sua vida. Pastor, então é errado eu traçar meus planos? Não, eu só quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu quero te dizer: você pode ter escrito os teus planos, você pode até ter pegado algumas rotas do teu plano, mas escuta, Deus na sua soberania, Ele já determinou, Ele já estabeleceu a sua chamada, a sua vocação. Você está entendendo aí? Diga glória a Deus. Verso 19 diz assim: partiu, pois, Elias, e dali achou Eliseu. Partiu Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, ou seja, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me ir beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o serviu. Se dispôs, seguiu Elias e serviu. Eu quero falar hoje sobre vocação. Qual é a sua vocação? Qual é o teu chamado? O que pulsa no teu coração? Sabe, existem algumas coisas que a gente faz que tu sabe, escuta, tu sabe que tu está fora da órbita, tu sabe que tu está fora do sentido. Você sabe que isso, eu estou fazendo isso. Tem gente que está insistindo, estou insistindo, não, eu vou fazer isso aqui, mas tu sabe que não é isso que Deus te chamou para ser. Escuta, eu já insisti em algumas rotas,
que eu sabia que não era aquilo, eu compreendia que não era aquilo, mas eu estava insistindo. E Deus é tão misericordioso, Jesus é tão, sabe, Ele é tão manso, Ele é tão compassivo, que Ele vai permitindo. E eu quero dizer para você que existe algo que é uma permissão de Deus, mas não é a vontade dEle. Tem coisas que você está vivendo que, escuta, é Deus permitindo, mas não é isso que Ele quer para a sua vida. Tem coisas que você está trabalhando, fazendo, tem coisas que você está ocupando o seu tempo, mas você sabe lá no fundo, não é isso que Deus tem, mas você insiste. Mas escuta, tem uma hora que não tem como a gente fugir. Deus faz, sabe o quê? E não é o Goldibe, um soldado do Hamas que a aptidão dele com arma, graças a Deus que é zero. Não, ele é certeiro. E eu quero dizer que você entrou nessa noite na alça de mira do Senhor, e Ele vai apertar o gatilho enquanto a palavra estiver sendo ministrada. Essa graça de Deus vai te atingir. Só que escuta, a munição que Ele usa não é uma munição que fere, ainda que a Bíblia diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo liga, porque tem coisas que Ele corta da nossa vida que a gente chora, sabe, fere a gente, mas escuta, é uma ferida que Ele mesmo coloca o azeite, Ele mesmo coloca o remédio e Ele cura a gente. Então eu quero te dizer, hoje tem pessoas que estão aqui que vão ouvir o chamado de Deus, a vocação de Deus na sua vida, que você vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão, algumas situações vão ferir os teus sentimentos e a tua alma, mas aquele que faz a ferida, Ele mesmo liga, porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida, e Ele tem algo bom, extraordinário para fazer na sua história. Você entende isso daí, meu irmão? Se você entende que Deus está ministrando ao seu coração, sabe, se expresse ao Senhor, dê glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus, mas escuta, Ele tem algo para fazer na sua vida, Ele tem um chamado para você. A primeira coisa que eu quero dizer para você, o versículo é o de número 19, lá no finalzinho, diz assim, que Elias passou, ele viu o Eliseu que estava trabalhando na 12ª junta de bois, e diz a Bíblia que Elias não unge. É interessante, se a gente for ler o texto todo, se você for lá atrás, o Elias está pedindo para si a morte. Elias está, sabe, num tempo depressivo, num tempo de depressão, e ele diz assim: Senhor, só sobrou eu, me mata, eu quero morrer. E aí Deus fala: não, Elias, você ainda vai me ungir, Eliseu profeta no teu lugar, Jeú rei de Israel, e o outro é o Azael, rei da Síria. Você ainda tem unção aí na tua vida para você ungir. Mas escuta, o texto diz que Elias não pega azeite, coloca num chifre de carneiro e derrama. Não, Elias pega um pano. Alguém da dança aí tem os panos aí poderosos? Esse aí, ó, pano do Elias. Obrigado. Aí, todo profeta carregava uma capa, e o pessoal da mídia, se tirar foto, você não vai para o céu, você vai encontrar Jesus bravo. Que essa galera é terrível, os midianitas, eles ficam só esperando um momento. Ali, ó, como é que vem, ó, sorrateiro, limpando a lente do celular, miserável, vem limpando a lente do celular, ó. Tira foto mesmo, ó. Vai começar a dar piolho. E lembra do pessoal que pegou a arca da aliança? Lembra da hemorroida? Tira a foto do pastor e posta. Vamos lá, gente. Escuta, todo profeta tinha uma capa. E o Elias, quando vê o Eliseu, diz a Bíblia que ele pega a capa e passa a capa sobre o Eliseu.
Ele não unge, ele não pega o azeite e bota no chifre e unge, não, mas ele passa a capa. Escuta, esse passar da capa significa: olha, a unção que está sobre a minha vida, a partir de agora vem sobre a tua vida. E eu quero te dizer que nessa noite, Deus, ele quer transferir uma unção sobre você. Deus quer transferir algo que está no coração dele para a tua vida. O chamado de Deus na tua vida vai ser pela capa. Escuta, que manto é esse, pastor? Eu até pensei em trazer a minha capa de oração lá, mas eu falei, não vou levar. Sabe por quê? Uma vez eu trouxe para a igreja, acho que eu trouxe para a igreja 2 vezes só, e eu falei sobre a capa, e aí no final veio uma irmã e falou, pastor, posso pegar? Eu falei, não entendeu nada da palavra, ela está atribuindo ao pano. Escuta, esse passar do manto é a gente receber de Deus aquilo que Ele tem no coração dele para a minha vida e para a sua. E eu quero te dizer que o plano de Deus para a sua vida já está pronto. Você só precisa se lançar para Ele, porque a cada passo que você dá, Ele cria a estrada. Pastor, mas a estrada não existe, existe no coração de Deus, mas na sua caminhada ainda não. Vai começar a partir do momento que você põe o pé, e aí Ele pavimenta. Você põe o pé, Ele vai pavimentando. Aí você põe o pé e Ele pavimenta mais um pouco. Escuta, é gradativo a visão de Deus. 30 anos atrás eu nunca ia imaginar que eu ia estar casado com uma pastora, que eu ia estar liderando uma igreja, que eu ia ser pastor de uma igreja, que eu teria filhas. Escuta, nunca passou pela minha cabeça, mas Deus já estava mirando a minha vida, e naquele acampamento, Ele me acertou. E eu quero te dizer que nesse culto de jovens, Deus também vai te acertar, meu irmão. E o processo, o propósito, o plano de Deus na sua vida vai se cumprir. Eu posso ouvir um amém seu? Número 1, Ele está te chamando hoje. Você pode bater no ombro do seu vizinho aí e falar assim: Deus está te chamando hoje. Você está ouvindo Ele te chamar? Cadê o Jesus? Olha lá, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus chamou a Amanda. Quando a Amanda veio, irmão, eu falei, rolou um clima aí. Rolou um romance com a noiva do cordeiro. Escuta, irmão, eu não sei se ele estava representando, não sei de verdade, mas eu sei que quando Jesus olha para a noiva, se ele representou muito bem. Agora, se ele não representou, é uma outra história. Escuta, Jesus está te chamando, igual Ele chamou a Amanda hoje. Ele está chamando você. Ele está me chamando hoje outra vez. Pastor, mas o senhor não foi chamado? Todo dia Ele está me chamando. Todo dia eu ouço a voz dele. Júnior, eu tenho algo para você. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, no versículo de número 19 ainda, o finalzinho dele diz assim: Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Verso 20 melhor. Então deixou os bois e correu após Elias. Escuta, você pode imaginar comigo a cena? Eliseu está arando a terra. Pastor, o que era arar a terra? O arado é um instrumento ele mexe com a terra, ele remove a terra, ele vai fazendo, sabe, um movimento na terra. Tem um disco e aí é puxado por bois, e é um instrumento de madeira onde se segura. Por isso que a Bíblia vai dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto, porque nesse olhar para trás ele perde, e quando vai arar a terra precisa ser alinhado. Escuta, tem gente, sabe, que ouviu um dia o chamado de Deus, mas você começou a olhar para trás e você começou a desalinhar a sua vida. Mas Deus hoje, Ele está acendendo o chamado e a vocação dele na tua vida, para você voltar a olhar só para Ele, só para Ele.
E aí o texto diz que o Eliseu está lá. Ele não podia olhar para outro lugar, ele tinha que manter os olhos fixos. Escuta, e ele estava lá arando a terra. De repente passa um doido, e esse doido passa um manto sobre ele. E a Bíblia diz, não me pergunte como, mas a Bíblia não é clara em falar nisso, mas o texto diz que Elias passa um manto, e o Eliseu deixa tudo. Ele deixa os bois, ele deixa o arado, ele larga tudo e sai correndo em direção ao Eliseu. A segunda coisa que eu quero dividir com você, querido, hoje ele está te chamando, então hoje se movimente. Todo chamado e toda palavra de Deus para um posicionamento, a tua vocação requer de você uma movimentação. E uma das vezes que eu fui em Israel, eu sempre achei muito estranho, e eu fiquei muito tocado mesmo. A gente entrou numa sinagoga bem na cidade velha de Israel, onde era a sinagoga de Davi, onde tem o suposto túmulo de Davi. E aí algumas pessoas chegam lá, põem a mão, e alguém falou assim, você é um adorador, você é um levita. Eu falei, vou subir. Fala, você é um adorador, coloca a mão aqui no túmulo de Davi. Eu falei, cara, não, eu já coloquei a mão, mas eu toquei nele. Eu não preciso tocar no túmulo do Davi, eu toquei em Jesus. É dele que procede toda a virtude. E quando eu entrei, bem na porta da sinagoga tinha um judeu, e eles, quando vão orar ou fazer as preces ou rezas deles, eles colocam um manto chamado talit, eles se cobrem e eles começam a fazer esse movimento. Só que o cara estava na velocidade 5, irmão. Ele estava muito acelerado, ele estava todo suado, mas suado mesmo, de estar molhado a roupa dele. E ele se movimentava, e ele lia aquilo que estava na mão dele, um livro, não era a Torá. E ele se movimentava, e eu parei e fiquei olhando ele. Falei, cara, eu não vou tirar foto, porque é um momento de culto dele, é um desrespeito. Mas eu fiquei assim, cara, eu nunca adorei a Deus assim. Cara, ele estava num êxtase, sabe, de entrega. E aí alguém perguntou na caravana por que quando eles fazem as rezas, eles ficam assim. E aí o guia falou, é porque nós acreditamos que quando nós nos movemos, nós atraímos a presença dele. Escuta, ele está falando e está chamando a mim e a você. Se mova. O grande problema é que a gente está se movendo na direção errada. O grande problema é que ele está chamando a gente para viver um relacionamento com ele, mas a gente está se movendo em outras direções. E hoje ele está falando comigo e com você, se movimente. Mas só se movimente se você estiver ouvindo a voz dele. Você não precisa se mover. O camarada aqui foi, o outro foi, eu vou também. Não se mova porque alguém está se movendo. Não faça alguma coisa porque alguém está fazendo. Não seja motivado pelo ambiente que você está ou pelas pessoas, mas seja movido porque você está ouvindo a voz dele te chamando. E ele está vocacionando pessoas aqui hoje. Você pode ouvir a voz dele chamando você pelo teu nome, querido. Terceiro lugar, hoje ele está me chamando, mas eu preciso me mover. E a Bíblia diz, versículo 20: então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu vou te seguir. Terceiro lugar, quando Eliseu, ele vira para o Elias, Alexandre, e fala assim, deixa eu beijar, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Sabe o que o Eliseu estava querendo dizer para o Elias, Yasmin? Ele estava dizendo assim, eu vou encerrar o meu ciclo, eu estou indo fazer a minha despedida, porque hoje eu estou assumindo a minha vocação. Eu tenho certeza que eu estou falando para pelo menos uma pessoa aqui. Pelo menos uma pessoa aqui. Hoje, tu precisa se mover.
você sabe qual o movimento que você precisa fazer. Porque quando Deus nos chama, Ele nos dá a visão muito clara daquilo que nós precisamos fazer. Ele está te chamando. Você sabe como você precisa se movimentar, mas você precisa dar o terceiro passo. Qual, pastor? Eu preciso encerrar todo o meu ciclo passado. Tem pessoas que não conseguem, sabe, viver a sua vocação, porque eles ainda estão presos há ciclos que não encerraram. E porque eu não encerrei esse ciclo, eu não consigo iniciar uma nova fase na minha vida. Porque eu não encerrei essa carreira, essa fase aqui, eu não consigo dar prosseguimento aos planos e propósitos de Deus para a minha vida. Então hoje eu quero dizer para você, sabe, como uma voz de Deus aqui, eu quero dizer para você hoje: encerre ciclos, se despeça daquilo que você precisa deixar para trás e avança. Abra a sua vocação a partir de hoje. Comece a sua jornada a partir desse culto tão simples, mas tão cheio de Deus que está aqui nesse lugar. Assuma a sua posição e diga: hoje eu estou assumindo a minha posição, para que diante do reino do Espírito seja sabido qual é a minha posição a partir de hoje. Eu decidi, eu vou servir a Jesus. Decida hoje, cara. Toma a tua decisão hoje, meu irmão. Não dá pra gente ficar andando em cima do muro. Falar nisso, depois de muito tempo em casa, um sábado passado a gente estava em casa, e a Cristiane inventou um circo pra gente ir. Vamos levar a Raquel no circo. E a gente fez uma pesquisa e tem muitos jovens da igreja que estavam doidos para ir para o circo também. Não é verdade? É verdade. Eu vou levar eles. A gente foi para o circo. Chegamos mais cedo, sentamos lá na nossa cadeira. Aí eu olhei uma corda estirada e uma bicicleta pendurada. Eu falei: é do cara. Não sei como é que chama, sei equilibrista. E começou o espetáculo. A primeira apresentação foi do equilibrista. E aí o cara fez a graça dele. E quando ele botou, não tinha rede embaixo, ele não estava preso por nenhum equipamento. Eu falei: cara, esse cara é bom, hein? E aí ele e começou. E depois ele pegou uma vara grande e foi com a vara. A Cristiane, eu não sei quem vibrava mais, será a Cristiane ou será a Raquel? Eu falei: tá com medo, Raquel? Ela: ai, papai. Aí o cara foi e pegou a bike. Eu falei: a bike deve ter alguma coisa que engata ali no cabo de aço e ele segura a onda. Aí ele foi até a metade. Eu olhei para a Cristiane, ela: eu conheço a cara do meu povo. Aí o cara, essa o cara tirou um arrepio de mim. Ele pegou uma cadeira, e com a cadeira ele estava em cima com uma vara gigante. Eu falei: ele não vai fazer isso. Ele estava com a cadeira na mão. Ele botou a cadeira. Eu falei: ele não vai sentar. Aí sentou na cadeira. Eu falei: agora eu estou preocupado. Se esse cara cair, eu não sei o que eu faço. Aí ele não bastante, ele decidiu sentar no encosto da cadeira. Eu falei: não. Aí ele voltou. Eu falei: eu olhei para que chega lá. Aí ele botou um pano no rosto. Eu falei: ele não vai fazer isso. Escuta, tem gente que ouviu o chamado de Deus, tem gente que começou a se movimentar, mas tem gente que está na corda bamba. Uma hora você quer Deus, outra hora você se inclina para as coisas desse mundo, passageiras, temporais, corruptíveis. Uma hora você está apaixonado por Jesus, Jesus. Outra hora, escuta, uma hora você cai. Então quero dizer hoje para você: encerre ciclos, abandone práticas,
Abandone tudo aquilo que você precisa abandonar e decida: a partir de hoje eu estou seguindo Elias, a partir de hoje eu estou seguindo Jesus, a partir de hoje eu vou seguir a carreira que me foi proposta pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está entendendo isso aí, jovem? Quarto lugar, Eliseu diz assim: deixa eu ir beijar meu pai e a minha mãe, e então eu vou te seguir. O Elias, cara, o Elias é maravilhoso. O Elias, eu acredito que a voz dele estava brava igual a de Jesus no primeiro ato aqui, com o irmão que canta. Acho que amanhã eu vou dar uma vaga para ele no Ministério de Música da igreja. O Elias, eu imagino o Elias respondendo o Eliseu, mas ele dá uma aumentada na voz. Sabe quando o pai dá uma aumentada na voz? O Elias diz assim: respondeu Elias: vai e volta, pois já sabe o que eu fiz contigo. E quando eu li isso hoje à tarde, esse vai e volta significa que para que eu viva a minha vocação, não tem outra maneira da gente viver como um vocacionado senão por obediência. Não tem como eu viver o chamado de Deus na minha vida se eu não obedecer todos os dias. E eu quero dizer para você que não existe 50% de obediência. Não existe 80%. Pastor, eu estou melhorando, eu estou obedecendo 80%. Não existe. Eu quero dizer para você que não existe nem obedecer a Deus 99%. Não existe. Ou você obedece, ou você vive uma vida de obediência plena, íntegra diante de Deus, ou você não vive. Pois a Bíblia diz que a palavra que precisa ser a nossa, a palavra do crente deve ser sim ou não. O que passa disso não procede de Deus, mas procede do maligno. Então escuta, você tem uma vocação de Deus na sua vida. Escuta, Deus não quer 80% de sua obediência, Deus não quer 90% da sua obediência. Não, Deus quer o seu coração íntegro diante dele. 90% da minha vida é com Jesus, e os 10% eu ainda vacilo lá na escola, na faculdade. Não dá. Você vai ver Jesus bravo. Agora, se você fizer como o Eliseu, o Elias diz: vai e volta, pois você sabe o que eu fiz contigo. E eu, como seu pastor, eu quero dizer para você: vai e volta, porque você sabe o que eu fiz com você. E Jesus está dizendo para você hoje, como seu supremo pastor, Ele está dizendo: vai e volta, porque você sabe o que eu fiz por você. Você sabe o que Ele fez por você. Aí olha o texto, verso 21. Você está comigo aí? Quinto lugar. Número 1, Ele está te chamando. Número 2, você precisa se mover. Número 3, você precisa encerrar ciclos e se despedir da velha vida e assumir a sua vocação. Número 4, você precisa, para viver essa vocação, você precisa de obediência. Número 5, verso 21 diz: voltando Eliseu de seguir a Elias, tomou o quê? O que ele pega? Ele pegou as juntas de bois que ele estava lavrando, a 12ª, e ele fez o quê? Imolou. O que é imolar, pastor? Matar. Escuta, tem coisa na tua vida, tem coisa que para você viver a tua vocação tu tem que matar. Tem uma canção que diz: eu quero nascer do teu espírito, eu quero matar a minha carne, porque outra chance igual a essa talvez eu não tenha. Escuta, mata a tua carne hoje, irmão. Mata as tuas vontades hoje. Sabe, mate as tuas paixões e concupiscências hoje. Porque quando a gente fala de matar a carne, a rapaziada que ainda não casou tá achando que é papo de... Entendeu, né? Agora escuta, todo dia você tem que matar a carne no seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe.
Todo dia você tem que matar a carne no seu relacionamento com as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Todo dia você tem que matar a carne para dizer não para você mesmo. Porque tem um texto que diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Só assim você consegue ser discípulo e viver a vocação. É matar a si mesmo. Aí talvez você diga: não, o maior inimigo é o diabo. Não, ele já foi derrotado lá na cruz. Qual o maior inimigo? Tem uma canção que diz que o maior vilão é tu mesmo, irmão. Não é a pessoa que te feriu, não é a tentação que, sabe, não é porque é aquela parada. Não, não é, é você. Eu quero dizer para você, você só vai viver o teu chamado, você só vai viver a plenitude da tua vocação quando você estiver disposto a sacrificar tudo, mas sacrificar tudo por amor a Jesus. Essa canção que a gente tocou é a canção que está, sabe, no nosso coração como igreja. Eu estou gastando tudo por amor e com alegria. Mas esse gastar tudo implica da gente dizer não para uma porção de coisa. Esse gastar tudo é a gente dizer não todo dia para a nossa carne. E só alguém que tem uma vocação consegue dizer não. 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 E todo dia a gente é rodeado, irmão. Escuta, há 2 anos atrás eu me inscrevi num curso para ganhar dinheiro. O cara era bom, e vários depoimentos, só quem estudou com o cara está faturando uma prata. Falei, beleza. O bobo aqui, o Zé Mané, vai fazer o curso. Pastor, qual o problema? O curso? Não! Qual o problema? O cara que dava o curso? Também não! O problema era eu, porque aquilo não é a minha vocação. Eu estava no lugar errado, sabendo o que eu estava fazendo não era aquilo que Deus me chamou, mas eu estava lá insistindo. Não, eu vou insistir, eu vou dar certo nisso. Ah, eu imagino Deus lá do trono. Esse meu filho, cara. Ah, mais uma do Júnior, mais uma. Olha aí, Anjo, ó. Dá uma olhada no garoto aí. E o bocó aqui. Não, agora vai dar certo. Escuta aí, Deus deixa a gente chegar em determinados lugares e aí, pá, dá aquele tiro de novo. E você, cara, eu preciso voltar para o meu chamado. Agora, 1 mês atrás, o professor me liga. Nunca falou comigo. Nunca mencionou meu nome no curso. Me liga. Fala, Nilson. Falei, Nilson? Está lembrado de mim? Sim. Então, quem é da turma antiga tem uma oportunidade. Falei, o papo é o seguinte: até o final do ano vou trabalhar contigo e a gente vai multiplicar valores e a gente vai chegar em X valores. Aí o olhinho, plim, ao encantamento. Aí tu já fica, né? Valor que eu preciso. Aí de repente uma voz lembra: esqueceu teu chamado. Eu falei, cara, depois te respondo. Ele, quando? Falei, segunda. Ele falou, segunda eu te ligo. Eu falei, tá bom. Abri a Bíblia, que eu ia ter o meu tempo. Aí Deus, couro come. Senhor, não quero não. Matar, imolar, abater todo dia. Pode ser a melhor proposta. Pode ser o que todo mundo está dizendo, cara, mas é a onda. Cara, é a tua hora. Davi estava dentro da caverna com uma espada e o rei que estava querendo pegar ele na posição que eu não vou ficar, fazendo aquela força. O Davi atrás
E um dos soldados de Davi diz: Deus hoje te entregou o teu inimigo nas tuas mãos. O Davi pega um pedacinho do manto e corta um pedacinho do manto, e a Bíblia diz que ele sentiu o coração. O coração para de bater, irmão? Nunca. Se parar já era saco para você. Escuta, a gente só sente bater, não é verdade, Eduardo? A gente só sente ele bater, que a gente chama de sentir o coração bater forte. Ele está batendo o tempo todo. Mas você tem esse sentimento, a palpitação, quando você é surpreendido por algo. Quando você tem uma surpresa, seja ela boa ou ruim. Escuta, Davi entendeu, cara. Pode ser normal para todo mundo matar o rei, mas para mim não. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? E eu quero encerrar minha mensagem. 6º lugar. O texto diz que Eliseu mata os animais e com os aparelhos. Que aparelho era esse? A madeira. Sabe o que ele faz? Ele pega alcatra, contrafilé, picanha, costela de chão, fogo de chão. Faz um churrascão e chama todo mundo. Chama o vizinho. Chama o cara que estudou comigo na faculdade. Chama aquele outro cara que me viu pequeno. Chama o dono da empresa. Chama geral. E a Bíblia diz que todo mundo come do final de um ciclo. Todo mundo come do boi que o Eliseu matou, porque era o fim da carreira dele como o cara do arado, porque ele agora ia ser o moço do profeta. 6º e último lugar, eu quero dizer para você: se comprometa publicamente com a tua vocação. Faz todo mundo saber qual é a tua vocação. Sabe por quê? Porque depois que você se compromete, Mateus, com a tua vocação publicamente, vai ter gente que Deus vai usar para falar assim: cara, mas tu não decidiu isso? O que tu está fazendo aqui de novo? Eu expus a minha vocação publicamente. E um dia eu voltei para a rodinha da rapaziada que eu sempre vivia. E quando eu cheguei lá, a galera estava fazendo a mesma parada. E foi uma zoação. Ah, chegou o nosso pastor. Ei, louvado seja Deus. Tudo da igreja, tudo filho de crente. Xarope e uma opção de outras coisas. Aí um cara, porque eu me comprometi publicamente, eu falei: cara, agora eu estou servindo a Deus. Um deles me pegou pelo pescoço. Chega aí, Messô, vou te mandar o papo. Vai embora, vaza daqui, porque tua vida é diferente da nossa hoje. Tu se comprometeu com Deus. Vai embora, cara. Vive a tua chamada, porque a gente vai viver essa mesma parada aqui. Tá vendo os caras aí? E tu tá em outra vibe, tu tá em outra onda. Vai embora, irmão. Eu te amo. Chorei, abracei ele, dei um beijo nele e falei: obrigado. Nunca mais eu pus o meu pé ali. Sabe por quê? Porque eu estava queimando. Era o último aparelho que eu precisava queimar. A Cristiane lembra disso, que eu falei assim: eu estou com saudade dos caras, porque a gente vivia 24 horas junto, fazendo um monte de besteira. Eu falei: eu estou com saudade deles. Ela falou: então vai lá ver. Eu fui lá, só para Deus me mostrar que aquilo já não era mais a minha vida. Sabe por quê? Porque eu ouvi a voz dele, eu me movi. Eu precisei, abandonar algumas coisas. Eu precisei obedecer a Deus em alguns princípios. Eu me comprometi publicamente.
E chega uma hora que a nossa última ação é seguir, servir e honrar um homem de Deus lavando as mãos dele. Foi a última coisa. A Bíblia diz que o Elias se levanta, segue e serve o Eliseu. E hoje eu quero desafiar você. Pastor, tem algum Elias, Eliseu por aí? Não, você vai servir a Deus. Pastor, é para mim servir o Senhor? Também não, cara. Para você servir a Deus. Você servir a Deus servindo na tua igreja local, servir a Deus trabalhando. Talvez você seja o próximo jovem que vai pregar aqui no mês que vem, no mês de outubro. Vai ser você que vai estar ministrando a palavra. Talvez você que vai ser o próximo cara da peça, que vai ministrar uma peça. Talvez você esteja aqui cantando no próximo culto. Talvez você esteja tocando no próximo culto. Talvez você esteja lá fora convidando alguém para vir para o próximo culto. Talvez você hoje esteja sentindo teu coração queimar por aquilo que Deus quer fazer através de você. Pastor, como eu faço? Se mova hoje.